Olha, é interessante. Comecei em 2003, 2004, por aí. Então, quando eu comprei essa revista com o Tarô de Marcelo, foi em 2002 ou 2003. Então, acho que foi 2002. 3, pronto. Vamos colocar 3. 2003. Eu estava no colegial, né? Estava terminando a escola ainda, tinha alguns anos para terminar a escola. Então, foram alguns livros que demoraram para chegar. O primeiro livro que eu tive foi o do Carlos Godo, que é o Tarô de Marselha, também da editora Pensamento, que é um livro considerado clássico, não um livro fino, mas muito importante também para quem começa a ler. Depois vem um livro muito importante, que acredito que vai ser reeditado, que eu acho que é um dos melhores livros que a gente pode ter, que a gente já teve, que pode ter, que é o Tarô ou a Máquina de Imaginar, que é do Alberto Costé. É isso, Alberto Costé. Agora me fugiu o nome, mas é isso. Que é um argentino, se não me engano, foi traduzido pela Ana Cristina César, a poeta. Ela, inclusive, detestou traduzir, mas traduziu muito bem o livro, e o livro vinha acompanhado com as cartas. Esse livro é imprescindível, ele é uma fonte também inesgotável de inspiração. Eu espero que ele tenha uma nova edição à altura do que foi a da Ana Cristina, se é que não é a mesma tradução, né? Esse livro foi um dos primeiros também que chegaram até mim. Depois, um que eu ganhei, depois que para mim foi muito importante, foi o livro da Rachel Pollack, que é o 78 Graus da Sabedoria, que inclusive acabou de sair uma nova edição, né, agora pela editora Pensamento também. Desculpa mostrar aqui, mas acho que as pessoas precisam ver, porque ficou incrível essa nova tradução, essa nova edição. Esse livro, ele é um dos portais, vamos dizer assim, para quem começa a ler as cartas e começa a abrir a cabeça em relação ao que está vendo ali. Então, mesmo que ele tenha ali seja todo ilustrado pelo Tarot de Waite, a gente consegue aplicar em qualquer oráculo e também qualquer tarô, né? E também a qualquer oráculo, no sentido de a gente pega algumas chaves de leitura dela, alguns insights da Rachel Pollack que a gente aplica mesmo se a gente for usar um outro baralho que não seja um tarô, ou então o I Ching, por exemplo, ou as runas, a gente consegue aplicar essas noções. Eu acho que é um livro mesmo que não são receitas de bolo, sabe? Receitas assim, isso aqui significa isso aqui. Não, ela abre cada carta, ela rasga cada significado, né? Então ela meio que destranca cada carta e faz com que a gente enxergue mesmo o que está sendo mostrado ali. E o que tem além, porque ela faz as relações, as associações com outros saberes, com a Cabala, com a sabedoria hebraica em geral, com a ciência na época também, quando ela escreveu, nos anos 80. Então ela faz umas referências muito incríveis que abrem a nossa cabeça. Acho que é um livro essencial que eu reli agora para fazer essa revisão técnica também, e foi fantástico de reler mesmo essa nova edição, com um prefácio novo dela, que é considerada também uma autora, uma das principais autoras do mundo, né, uma das maiores autoras do mundo. Então, o 78 Graus de Sabedoria acho que é um livro essencial assim, para se estudar, tarô, mesmo. Eu consigo assim, lembrar que me marcou mesmo no começo foi esse, sim. E esses, né? Mas esse é especial demais, porque Muito bom. Um começo de jornada, Samuel, que você não se prende a um itinerário específico, sabe? Tem gente que tem esse problema, né? Tipo, não quero seguir um roteiro muito fixo, eu quero ver as cartas, eu quero me deixar levar por elas, eu preciso mergulhar nessas imagens. Então, o 78 Graus de Sabedoria ele serve para isso, mesmo. Quase 78 mesmo. Então, isso que é importante. Legal. Não escutei a última frase? Não são só com as 22, né? Os 22 arcanos maiores, são com as 78 mesmo. Então, isso é importante também. Tem alguns tarôs, que acho que é o Tarô Revelado, o Tarô de Marcélia Revelado, que é um livro da Pensamento, que é bem interessante, que é do Bendov, que ele não vem com baralho, mas o baralho também é comercializado, mas ele é interessante para quem quer estudar o Tarô de Marcélia. Outro livro que é famoso já, está há algum tempo no mercado, é o Caminho do Tarô, do Rodorovsky, que também tem uma visão muito própria, e a gente tem que também ter um cuidado sobre isso, porque ele é um autor multiartista, né, e tudo mais, então ele tem uma visão específica sobre o tarô de Marcélia, né, sobre o tarô em si, como um templo vivo, como um ser vivo. Isso é lindo, o que o Rodorovsky traz. Então eu acho interessante ler esses livros, é muito importante ler esses livros. O próprio livro do Carlos Godo, que foi remodelado completamente pelo Adilson Ramachandra, da Pensamento, também vale a pena ler, porque tem textos inéditos agora, que não são os textos que vinham no livrinho fino lá de trás, e o baralho também foi todo repaginado, tá um trabalho primoroso,
No Brasil, é difícil a gente encontrar mesmo. Hoje em dia, baralhos de tarô tão bem feitos quanto os da Pensamento hoje, com toda a cartonagem, todo o cuidado que está sendo feito. Então, considera mesmo o tarô de Marcella e do Carlos Godo, o do Bendov, também, que acho que é o tarô de Marcella revelado, desculpa porque eu não lembro mesmo o título. Tem o Código Sagrado do Tarô, que é um livro também da Pensamento, capa vermelha, tem o Mago. Esse livro abre muito a cabeça sobre a geometria sagrada dentro das cartas. É um livro interessante. As notas são mais interessantes do que o livro em si, do que o texto em si. Mas vale muito a pena ler também. Acho que são esses. De início, assim, são esses. De Tarô de Marcella. Aí tem uns livros mais antigos, que são mais difíceis de encontrar, mas que eles vão voltar à tona. Como esses do Raio Banza, como eu falei, vão ser relançados, tomara. E tomara não, serão, e a gente fala sobre eles depois. Mas são esses os principais por hora. Olha, você até citou aqui a pergunta do Matheus, poxa vida, vou colocar aqui, Olé, você recomendaria o Caminho do Tarô, do Alejandro? Pois é, Matheus. Então, eu gosto muito de Jodorowsky, quando eu estou inspirado para ler Jodorowsky, eu pego o livro dele e leio, porque ele tem umas sacadas muito incríveis, assim, mesmo. A visão dele das cartas falando em primeira pessoa, aquilo é essencial. Então, o mago falando ele mesmo, isso é uma abordagem que poucas pessoas têm, poucos autores têm. Isso é bonito, porque ele é um poeta. Ele é um poeta, ele é um cineasta, ele é um quadrinista, ele é um ator, um tarólogo e um poeta. Então, ele tem uma visão de mundo que é diferente. Né? É diferente. Então, você vê um poeta escrevendo sobre as cartas é algo muito grande, mesmo. Não é algo assim, isso não vai trazer nada para a minha prática, para trazer clientes, coisas. Pelo contrário, vai te abrir o mundo, vai fazer quebrar o ovo assim, em relação aos significados das cartas. Então, é um livro incrível. Tem uma edição bonita que eu descobri há pouco tempo, que atrás tem até uma citação minha, do Clube do Tarô, e não sei quem fez, enfim, mas a edição brasileira do Jodorowsky é primorosa, achei muito bonita, parece uma bíblia, assim, capa dura, capa colorida, muito bonito, e atrás tem uma citação minha, então achei interessante. Não tenho essa edição, se a pessoa que publicou pode mandar uma para mim, que eu não tenho, mas ali o livro parece ter sido bem traduzido e é interessante de considerar assim. Com todo cuidado, não pense que Jodorowsky, ou Jodorowsky, é o papa do tarô, vamos dizer assim. Né? Aliás, não temos papas, não temos mestres do tarô, tá bom? Não temos mestres de tarô. Não existe um mestre de tarô. O tarô é o próprio mestre. O tarô é o mestre de si mesmo. Lembre-se disso. Não existe assim, existem autores bons, existem pessoas que publicam livros que são incríveis, existem pessoas que são influencers, estão na ponta da onda, assim, né, na crista da onda. Existem pessoas que dão cursos e tudo mais, mas não existem mestres. Não existe isso. Tá? Cada um tem uma visão do oráculo, aplica aquele oráculo, destrava o oráculo de certa forma, isso é interessante. Então, cria teorias, cria métodos autorais, ótimo. Mas isso não esgota o oráculo. Isso não diminui um outro método, por exemplo, uma outra abordagem. Tá? Então, isso é sempre importante considerar. É uma obra aberta? Não, é uma obra fechada. O tarô é uma obra fechada. Né? Ou seja, ninguém coloca coisas ali. Agora tem a carta 23, a carta 22. Tem, para aquele autor. Aquele autor colocou uma carta a mais. Aquele artista colocou uma carta a mais. Aquele artista redesenhou o baralho de tal jeito. Mas isso não muda a estrutura de 22 arcanos maiores, 56 menores. Tradicionalmente falando, o tarô é assim, né? Mas existem versões, existem possibilidades. Eu gosto de falar isso, que o tarô ele é aberto a possibilidades, desde a ferramenta em si até a aplicação dela. Então são possibilidades. Eu vou te trazer possibilidades numa leitura também. Não é verdades incontestáveis. Um autor também não vai trazer verdades incontestáveis sobre tal significado, sobre tal aplicação. Não. Uma coisa é você ser muito fiel, muito coerente em relação à simbologia. Essa carta significa isso aqui significa isso, mas pode também significar isso, dentro daquela coerência simbólica, né? Então são possibilidades. Então atenção a esse ponto. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, basta clicar no link que está na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.